Salve, salve galera, Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, neste vídeo eu vou apresentar uma informação que talvez você nunca tenha ouvido falar. Você nunca viu isso nas escrituras, na Bíblia. Mas para isso eu vou começar lendo um versículo que é muito comum. É muito comum nas igrejas de todas as religiões. Praticamente todo mundo que conhece a palavra ou que já leu alguma vez conhece. Mas não se preocupe, porque é só para explicar aquilo que eu vou trazer que é extraordinário e vai te deixar de boca aberta. Então olha só, vamos lá para Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Bom, calma aí que eu não vou falar sobre o batismo diretamente. O que eu quero trazer nesse vídeo é um outro assunto que até tem relação com o batismo, mas eu não quero tratar do batismo diretamente. Então vamos lá, olha só, em relação ao batismo, no capítulo 2, há aquele momento do Pentecostes em que os apóstolos recebem o Espírito Santo. Depois, lá para o capítulo 8, eles começam a batizar as pessoas por imposição de mãos. Também Filipe batiza o eunuco nas águas. Essas pessoas que eram batizadas por imposição de mãos também eram batizadas nas águas. Beleza. No capítulo 9 é a conversão de Paulo. Paulo era Saulo, então ele se converte no caminho para Damasco. Beleza, mas no capítulo 10 é onde eu quero trazer algo que ali vai começar algo surpreendente. Vamos lá então para Atos capítulo 10, versículos do 25 ao 28. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ao mesmo, aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Olha só, então o Pedro acabou de afirmar que era proibido um judeu se aproximar de um gentil ou entrar na casa dele. Então quer dizer, todas aquelas pessoas que foram batizadas antes desse momento foram judeus. O gentil, eles foram acrescentados a partir desse momento. Nenhum gentil havia sido batizado ainda até esse momento. Esse momento é aquele momento de Cornélio, onde Deus fala com Pedro que desce os animais e Deus fala para ele comer, e ele não quer comer porque ele não come nada imundo, impuro. Então Deus dá essa revelação para ele, testificando para Pedro que agora os gentios receberam o Espírito Santo. Então Pedro batiza Cornélio e a sua casa. Mas a informação ainda não é essa. Calma que só está começando, você vai entender. Vamos para os versículos 40 ao 45 ainda de Atos 10. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então olha só, o Espírito Santo começou a ser derramado sobre os gentios naquele momento, a partir dali para frente. Olha só, então é agora que vai começar um assunto muito interessante.
lá em Atos capítulo 15, versículos 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo da parte de Paulo e Barnabé não contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, com este respeito a esta questão. Então olha só, alguns judeus, alguns da seita dos fariseus estavam ensinando aos gentios que eles deveriam circuncidar e observar a lei de Moisés, mas Paulo e Barnabé, eles estavam ensinando o contrário, que eles não precisavam observar a lei de Moisés. Então eles tiveram uma contenda e subiram aos apóstolos para se reunir ali e fazer uma reunião. Versículos do 7 ao 9. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Nesse momento, Pedro estava falando sobre aquele evento com Cornélio. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então olha só, a partir daquele momento, Deus purificou os gentios pela fé o coração deles. Então olha o que eles vão resolver dos versículos 23 ao 29. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, esse entre nós eles querem dizer os judeus, sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Olha só, eles não tiveram nenhum mandamento, nenhuma autorização dos apóstolos para impor aos gentios qualquer regra ou qualquer tradição judaica da lei de Moisés. Seu-nos bem chegados a pleno acordo eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhas das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardares. Saúde. Então eles mandam Judas e Silas para irem junto com Barnabé e Paulo enviar essas notícias aos gentios que estavam recebendo o Espírito Santo, que estavam recebendo a palavra de Deus naquele momento, que estavam aceitando o evangelho de Cristo, de Jesus. Um fato agora muito interessante vai acontecer com Paulo e ele vai explicar isso novamente. Olha só, lá em Atos 19, versículos do 1 ao 5. Aconteceu que, estando o Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Ou seja, Éfeso era uma comunidade judaica. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus Cristo. E ele, tendo-os ouvido, e isto foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então esses eram discípulos de João Batista. João Batista, ele não foi aos gentios. João Batista, assim como Jesus, eles foram enviados a Israel. Então esses discípulos de João Batista, eles eram judeus. Agora olha o que vai acontecer com Paulo no capítulo 21, versículos do 18 ao 26. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado,
contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. Eles disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados ao teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Que há de fazer? Pois certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então nós, 4 homens, que voluntariamente aceitaram o voto, toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz ao teu respeito, e que, pelo contrário, andas tu também mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenha das coisas sacrificadas a ídolos, e do sangue, e da carne de animais sufocados, e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então olha só, estava próximo o dia da oferta de purificação. Isso era o batismo da tradição judaica da lei de Moisés. Então Paulo, que ensinava os judeus entre os gentios a se apartarem da lei de Moisés. Muitos judeus ali iam chegar e iam ficar sabendo que Paulo fez isso. Então esses homens falaram para Paulo: então faz assim, raspa a cabeça e se purifica junto com esses homens aqui, para eles pensarem que você continua cumprindo a lei. Enquanto os gentios, nós já falamos para eles não comer comidas sacrificadas a ídolos e não ter relações sexuais ilícitas. Isso já falamos para ele. Então, olha só, como puderam ver, Paulo ele acabou se purificando também por conta do que havia de acontecer ali naquele momento em relação aos judeus. E novamente nenhum gentil foi purificado, foi batizado. A ordem aos gentios era essa, para não comerem carnes sacrificadas a ídolos e se manter afastado de relações sexuais ilícitas. Essa foi a ordem dos apóstolos para gentios. Nenhum gentil foi batizado pelos apóstolos ou pelo próprio Paulo. Nenhum gentil, nenhum apóstolo deu ordem para batizar gentios nas águas. Nenhum. E eu vou mostrar para vocês agora, porque aí vocês podem me perguntar: mas Paulo batizou algumas pessoas nas águas. Então vamos ver quem foram esses que Paulo batizou. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 14 ao 16. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Então olha só, ele batizou Crispo e Gaio. Vamos ver quem era Crispo. Atos 18, versículos do 6 ao 8. E pondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora eu vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contiguar à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então olha só, Crispo, que era principal da sinagoga, creu no Senhor. Como assim creu? Crispo ele era o principal da sinagoga, assim como Paulo era antigamente, antes de se converter. Ele já servia ao Senhor segundo a lei de Moisés. Paulo converteu ele segundo a Cristo. Crispo era um judeu principal da sinagoga, assim como Paulo era antes. Ora, olha só quem era Gaio. Atos 19, versículos 28 e 29. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios.
foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então vamos lá para Atos capítulo 20, versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia, Sopatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Gaio, ele era de Derbe. Se a gente voltarmos em Atos 14, versículos 5 e 6, olha o que diz. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Ali havia outra comunidade de judeus. Gaio era dessa comunidade de judeus que haviam ali em Derbe. Então, faltando agora a casa de Estefanas, quem Paulo batizou. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15. Agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Então, a casa de Estefanas é a primícia da Acaia. Primícia significa que foi as primeiras pessoas que Paulo converteu ao cristianismo de Jesus. Não a lei de Moisés, mas de Jesus. Então vamos ver onde fica essa Acaia. Vamos lá para Atos 18, 12. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Então olha só, Estefanas, ela se converteu nesse momento em que Paulo esteve em Acaia pregando sobre Cristo, contrário à lei de Moisés. A casa de Estefanas já era de judeus que praticavam a lei de Moisés. Mas então por que nenhum gentil foi batizado e por que os apóstolos não deram ordenanças aos gentios? Nenhum apóstolo deu ordenança aos gentios para cumprir em relação à tradição da lei de Moisés. Nenhum apóstolo deu ordem para os gentios cumprirem. E também nenhum foi batizado ou forçado ao cumprir pelos apóstolos. Nenhum. Mas o porquê? Vamos lá para Romanos, capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então aí diz que nós fomos batizados na morte de Cristo, na morte de Jesus. O livro de Atos, ele foi o tempo de reforma, ele se passou durante o tempo de reforma, onde os apóstolos batizavam os judeus por imposição de mãos com o Espírito Santo, e também nas águas. Já os gentios começaram a receber o Espírito Santo já pela fé, como vimos com Cornélio. Então, a partir de Atos 15, que eles decidiram não impor as leis de Moisés para os gentios, nenhum deles foi batizado nas águas. Nenhum deles cumpriram ordenanças da lei de Moisés. Nenhum deles. Até então que veio a revelação da fé para Paulo. Quando veio a revelação da fé para Paulo, nem ele mesmo quis batizar as pessoas. Ele mesmo parou de batizar as pessoas. Como podemos conferir o versículo 17 daquelas pessoas que vimos que Paulo ele batizou, Crispo, Gaio e a casa de Estefanas, que foi até o versículo 16 que nós lemos. Olha agora o versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Realmente, por que o batismo ele anula a cruz de Cristo? Porque toda aquela simbologia de purificação que ocorria todo ano, o batismo que havia sob a lei de Moisés, era uma representação desse batismo que Cristo ia fazer na cruz. Tudo era uma representação desse batismo que Jesus ia fazer na cruz. Então, quando as pessoas se batizavam, elas ainda estavam assumindo uma posição de que o Messias ainda iria vir morrer na cruz,
para realizar aquele batismo de cruz. Mas então ela se colocava como se ela não cresce que Jesus fosse esse Messias e ainda continuava se batizando nas águas. Mas agora o batismo é de cruz e era isso que Paulo tentava mostrar para os judeus dentre os gentios. Aqueles judeus que Paulo converteu, que todos cumpriam a lei de Moisés, todos observavam a lei de Moisés, Paulo converteu a Cristo, mostrando que agora esse batismo, essa purificação, não é mais pelas águas, é pela cruz de Cristo, é pelo batismo que Cristo realizou na cruz. Aquele Messias que era a promessa do Velho Testamento, era Jesus, ele veio e morreu na cruz. Então aquela simbologia do batismo era para simbolizar esse batismo que Jesus concretizou na cruz. Como vemos em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então esse era o batismo agora que Paulo ensinava os próprios judeus e os gentios também. Então o próprio apóstolo Paulo, ele convertia também os judeus e não só os gentios a Cristo. Aí eu faço uma pergunta agora, por que os líderes religiosos de hoje batizam as pessoas? Os apóstolos não deu ordenança alguma para batizarem os gentios. Eles fizeram isso com os judeus. Nenhum dos gentios foram batizados e nem tampouco receberam ordem dos apóstolos para isso. O próprio Paulo falou que aquele que trazer um evangelho diferente do que eles pregaram, que seja considerado anátema, maldito. Mas a história não acaba aqui. Não, vamos continuar que você ainda vai se surpreender muito mais. Olha só, vamos lá para Gálatas. Capítulo 2, versículos 1 e 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Esses de maior influência são os apóstolos. Paulo subiu até lá para contar a revelação aos apóstolos. Esse é o momento em que Paulo ele briga com Pedro. Pedro, mesmo testificando com Cornélio que os gentios recebeu o Espírito Santo, ele não cumpria as leis de Moisés, os preceitos da lei, quando ele estava perto dos gentios. Quando chegavam os judeus perto de Pedro, Pedro se apartava dos gentios e passava então a observar a lei de Moisés. Foi por isso que Paulo brigou com Pedro. Só que com o tempo, o próprio apóstolo Pedro, ele entende o evangelho de Paulo. E olha o relato que Pedro ele vai dar em questão de Paulo. Mas antes do relato de Pedro a Paulo, olha só, vamos ler o que o próprio Pedro ele fala aos gentios e não aos judeus, aos gentios. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos do 9 ao 14. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então olha só, no finalzinho essas autoridades que Pedro fala são as autoridades governamentais, que hoje seriam o presidente, o prefeito,
esses tipos de governantes. Então nós vimos que Pedro, ele mesmo fala aos gentios para eles se apartarem de relações sexuais ilícitas, de coisas que denigrem o nome deles diante daqueles que veem as atitudes deles. Olha só, o próprio Pedro, ele falou isso, ele não deu ordenança alguma além dessas para os gentios. Agora vamos para o relato em que Pedro dá em questão de Paulo, que é muito, mas muito interessante. Que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 13 ao 18. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, olha só, Pedro, ele está falando para os gentios sobre aqueles judeus que se infiltravam na igreja dos apóstolos e ensinavam doutrinas e fábulas da lei de Moisés, doutrinas que eram preceitos da lei, fábulas judaicas para estes gentios. Então o próprio Pedro falou para se apartar destes. E pior ainda, olha só agora o que Paulo vai falar lá para Tito, em Tito capítulo 1, versículos do 12 ao 16. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sábios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo, ele foi escolhido para levar um evangelho aos gentios, só que o maior trabalho de Paulo não foi pregar aos gentios, foi convencer os próprios judeus de que agora eles eram iguais aos gentios. E hoje, nos dias de hoje, nós temos um trabalho igual. Hoje, nos dias de hoje, nós temos um trabalho de convencer os gentios que eles não são judeus. Então essa é a mensagem desse vídeo, galera. Então se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E eu te espero lá no próximo vídeo, hein?